Bom dia, que bom poder estar juntos neste domingo tão lindo, com o sol tão bonito. Eu aqui posso ver através da janela e estamos a experimentar com o novo programa também aqui para ver como que está a sair a transmissão. Que bom poder estar em contato, estávamos com muitas saudades realmente de poder ter esse tempo, de poder estar em comunicação com os irmãos, com os amigos e ver quanto Deus nos tem abençoado nesse tempo difícil, sim, certo? Há um tempo onde as coisas são distintas, são diferentes, nós estamos a experimentar novas coisas, como estar mais tempo com a família, o trabalho, talvez alguns que ainda estão a trabalhar, graças a Deus, tem que fazê-lo com cuidado, outros que não conseguem trabalhar nesse tempo, ou que perderam o trabalho, a ter que esperar em Deus, ter que cuidar da família e estar com toda aquela preocupação que eu imagino que não é nada fácil. Mas que bom que possamos estar juntos um domingo de manhã para poder estudar juntos a palavra, que esse é o propósito que nós temos de ter este tempo. Queremos cumprimentar a todos em nome das igrejas batistas de Pias, de Valença, de Monção, e pedimos também que o Senhor nos esteja a guiar nesse tempo. Vamos orar, vamos pedir que Deus realmente nos guie neste tempo de meditação. Oramos. Senhor, obrigado pela tua graça, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, e obrigado porque podemos estar juntos, Senhor, nesse tempo difícil, estranho para muitos de nós, que temos, Senhor, tantas saudades de poder estar com os amigos, com os vizinhos, com os colegas no trabalho, na escola, mas também, Senhor, um tempo onde nós reconhecemos que a tua graça, a tua misericórdia está conosco. Deus, queremos deixar esse tempo nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos guie, pedimos que o Senhor nos ensine e o Senhor fale a nossos corações. Obrigado, Deus, por o privilégio de poder estar conectados através das redes sociais e obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia. Oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos a estudar domingos de manhã um texto bíblico que está no Evangelho de Mateus, um texto muito conhecido, que é o Sermão da Montanha, sim? Onde Jesus Cristo ensinou os seus discípulos e deixou para a sua igreja, para os seus filhos, para aqueles que conformam parte do reino de Deus, certas dicas, podemos dizer, sobre como que tem que ser a vida, como que tem que ser a maneira de viver daqueles que realmente acreditam em Deus. Então, nós tivemos uma primeira secção no capítulo 5, onde Jesus falava sobre as bases do reino de Deus, não é? E quem que está lá e como é que vive aquele que forma parte do reino de Deus. Depois, nós já começamos a ver um pouco mais a parte prática, como que nós podemos aplicar isso a diferentes áreas das nossas vidas, e Jesus até vai fazer alguns contrastes entre aquilo que era ensinado naquela época e aquilo que ele estava a colocar como, não uma nova ideia, mas sim como uma correta interpretação daquilo que a Bíblia estava a ensinar. Então, e agora nós entramos já no capítulo 6, Mateus capítulo 6, a ver sobre três práticas que não era estranho para as pessoas da época de Jesus, porque os judeus até, eles guardavam isso e eles faziam, não é, como parte do seu culto a Deus, como parte do seu louvor a Deus, mas Jesus vai a frisar em algumas coisas negativas, o que não tem que ser feito, era feito dessa maneira, então, deixar de lado isso, e a maneira correta, a maneira positiva, como que realmente os filhos de Deus tinham que agir, como que os filhos de Deus tinham que viver essas práticas. E são três.
Nós já falamos um pouco disso na semana passada, na nossa introdução a essa secção, quando falamos que as três práticas espirituais ou três práticas piedosas que Jesus vai tratar nesta secção do capítulo 6 são a ajuda aos necessitados, as limosnas, não é? A oração, e nós vamos tomar um tempo bem especial para falar sobre isso, e o jejum, sim, aquilo que significa, o que significa o verdadeiro jejum. Então, nós vamos hoje falar sobre a primeira prática, mas é importante nos lembrar um pouco aquilo que Jesus já falava. Eu vou convidar-vos a abrir as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6, e ler o versículo 1 até o versículo 4. E diz assim a palavra do Senhor: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai celeste, de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, aos dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Nós tínhamos falado isso do versículo 1, capítulo 6, versículo 1, domingo passado, e falamos justamente da questão de que Jesus estava a desafiar os seus discípulos a viver uma vida piedosa, a viver uma religião, mas viver uma verdadeira religião. E Jesus vai fazer a questão que ele gosta de fazer muito, que é a questão do contraste. Como que eu sei que a minha religião não é verdadeira? Como que eu sei quando aquilo que eu estou a fazer para Deus, pensando em Deus, não está a ser feita da maneira correta? E Jesus dá aqui, como que eu posso saber isso quando ele fala, guardai-vos de exercer a vossa justiça, quão bom vocês são, não é? Diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Então, quando Jesus fala, se a tua prática religiosa, se a tua vida de piedade, se tudo aquilo que fazes, pensando em Deus, fazes com a ideia de que os outros te vejam, então ali está o problema. Isso já tem que ser uma sinal de advertência. Não se trata de ti, não se trata de aquilo que os outros vão pensar de ti, se trata de Deus, porque ao fim e ao cabo a verdadeira religião tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Sim. Como que eu tenho intimidade com Deus? Como que eu posso estar conectado com Deus? E a verdadeira religião tem que ver justamente cuidando com as minhas motivações, cuidando a questão, e aquilo que nós falamos no domingo passado, que nós estamos a viver sempre na presença de Deus, corandeu, sim, é isso que significava corandeu, viver na presença de Deus e buscar recompensa unicamente de Deus, sim, no sentido de que se eu faço as coisas que eu faço, se eu ajudo, se eu oro e se eu jejuo, estou a jejuar em forma pública, ou seja, para que os outros me vejam, então eu já tenho a minha recompensa. Ou seja, se eu faço somente para ficar bem com os outros, a recompensa já recebi, já estou a receber isso, não é? Então, mas eu não posso esperar mais de Deus, mais nada de Deus, porque eu não fiz isso pensando naquilo que Deus iria a querer, ou tentando agradar a Deus. Agora, é muito interessante isso, porque Jesus já vai depois focar cada uma dessas práticas. E aqui, ele quando diz aqui no versículo 6,
desculpa, no versículo 2, ele vai tratar já especificamente a questão da esmola. Sim? E é uma coisa interessante, porque Jesus não está a falar que nós não demos esmolas. Jesus não está a falar que eu não faça ajuda, porque pode ser que, indo para outro extremo, algum pensa, pronto, para não cair nesse problema, para não ter essa tentação, não é, que todos nós temos, então eu não vou fazer nada, vou ficar no meu cantinho, não é? E não me vou expor a uma situação assim. Mas Jesus está a falar que, e está a dar aqui a impressão de que a ajuda ao necessitado, a questão de dar esmolas, faz parte da vida do crente, faz parte da vida daqueles que buscam a Deus e aqueles que tentam agradar a Deus. Então, aqui não é uma questão de que se eu tenho que fazer ou não tenho que fazer. Não, eu tenho que fazer, faz parte da minha vida, porque é uma questão de obediência. Sim? É um assunto de obediência. É muito interessante, se nós olharmos para o Antigo Testamento, Deus tinha dado mandamentos bem específicos para o povo de Israel, de que eles tinham que cuidar daqueles que estavam à necessidade. Deixem-me só ler para vocês aqui um texto que está em Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 15, e que nos vai dar uma ideia sobre isso. Deuteronômio 15, versículo 7 até o versículo 11, fala assim a palavra de Deus, e vejam, por favor. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes des nada. E ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em todo o que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na terra. Interessante, sim? Deus está a dar um mandamento, e talvez tu estavas a pensar quando eu estava a ler, ou quando nós estamos a ler aqui o texto, como que tu podes mandar alguma coisa que tem que ser livre, não é? Porque ele fala, eu te ordeno, ali no versículo 10, não é? Diz ali, versículo 11, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para tu irmão. Livremente, sim. Por quê? Por que Deus faz esse jogo com essas palavras, não é? Porque para nós, muitas vezes, pareciera ser que liberdade e mandamento não tem nada a ver, não podem estar juntos. Mas, na realidade, nós somos mandados fazer coisas, sim? Mas quando nós fazemos de coração, nós estamos a fazer livremente aquilo que foi mandado. Então, por que Deus deu mandamentos ao povo de Israel? Era justamente para que eles saibam como que Deus gostava que as coisas sejam feitas. Como que Deus gostava que eles se cuidassem uns aos outros. E é muito interessante que ele, por exemplo, fala ali, ele, parte nenhuma, fala, todos vão ser ricos. Ninguém vai ter necessidade. Não, é uma realidade e faz parte da vida do ser humano como consequência do pecado, que alguns passem por necessidades, muitas vezes por injustiças, sim, que nós não podemos negar, as injustiças existem, talvez também situações próprias, não é? Doenças, problemas que não deixam a pessoa trabalhar, e muitas vezes também por uma questão de preguiça ou por falta de
daquele espírito de fazer coisas, não é? Mas essa realidade, aqui a Bíblia não está a discutir a questão de por que há pobres. A Bíblia já assume que sempre haverá pobres, sim? E o mandato que tem o povo de Deus é cuidar daqueles que estejam necessitados, sim? Cuidar daqueles que estejam a passar necessidade. E isso deveria ser de uma maneira espontânea, sim? De novo, um jogo de palavras ali, não é? Mas espontânea no sentido de que ninguém tinha que estar me obrigar, ainda que, se nós vemos outros textos bíblicos, vamos ver que eles tinham que dar uma ajuda mensal ou semanal para os pobres, não é? Mas ainda assim, eles faziam isso, ou deveriam fazê-lo, de bom agrado, de bom coração, não é? Tentando agradar a Deus com aquilo que estavam a fazer. E nós precisamos resgatar essa ideia, esse princípio, sim? Nós, quando ajudamos as pessoas, não é porque eu sou bom ou porque o meu coração é tão grande, não. Eu estou simplesmente a cumprir um mandato que Deus me deu. Sim? Um mandato que Deus deixou na sua palavra para eu poder cumprir. E talvez tu estejas a pensar, mas pronto, isso foi no Antigo Testamento, mas olha o que diz aqui no Novo Testamento, e nós vamos ver alguns versículos. Por exemplo, se nós vamos a Tiago, no capítulo 1, Tiago vai falar um princípio tão importante para nós, não é? Quando ele fala sobre em que consiste a verdadeira religião. Tiago 1, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Sim? Então, quando está a falar de viúvas, está a falar de órfãos, está a falar de gente ou grupos específicos que têm necessidades, não é? As viúvas já não têm alguém que esteja a cuidar deles, não é? Principalmente viúvas que talvez já não têm filhos ou não tiveram filhos. E órfãos, quando são pequenos e não têm como se defender, não é? E providenciar para as suas necessidades na vida. Então, o Tiago fala a verdadeira religião, a religião pura e sem mácula, é cuidar daqueles que estão em necessidade e também guardar o teu coração, guardar a tua vida do mal. Depois, mais para frente, João, na primeira das suas cartas, em 1 de João, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, ele vai falar uma coisa bem forte, quando ele diz: ora, aquele que possuir recursos desse mundo, ou seja, aquele que tem recursos materiais, não é? E vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, quando nós ajudamos aos outros, e é suposto que nós estejamos a fazer isso, não é? E eu não preciso ser rico para fazer isso, não há nada extraordinário nisso, porque eu simplesmente estou a fazer aquilo que eu tenho que fazer, como filho de Deus, como discípulo de Jesus Cristo, como membro de uma comunidade de fé local. Eu preciso fazer isso, eu preciso lembrar que há outros que estão em necessidades e que também estão precisando que eu cuide deles. Então, não há nada estranho, não há nada espetacular naquilo que eu estou fazendo. Depois, há outro texto onde o apóstolo Paulo fala, lá em 1 Coríntios 13, não é? Que eu até posso ajudar os outros, não é? Eu posso entregar até o meu corpo a ser queimado, diz o apóstolo Paulo, por outros, mas se eu não tenho amor, eu nada sou. Sim? Então, isso que Jesus está focando nesse texto aqui em Mateus, voltando para Mateus. Então, Jesus fala ali, quando tu deres a esmola, porque é suposto que tu
ajudas, e aqui eu sou uma pequena informação, a esmola, no original, aquilo que é traduzido como esmola, é muito parecido, a raiz é muito parecido com a palavra misericórdia. E uma das maneiras de traduzir esmola é através de a misericórdia, não é? Compaixão, sofrer junto com o outro. Então, faz parte da prática do crente. E Jesus fala, quando tu deres esmolas, sim, não toques trombeta diante de ti. Será que alguma vez alguém ouve que realmente fez isso? Nós não sabemos a ciência certa de que estava a falar Jesus aqui, mas muito possivelmente o que acontecia era que os judeus, quando eles davam aquela ajuda especial, não é? Eles buscavam ser reconhecidos, não é? E onde que está o problema? Onde que está o problema? Eu posso ajudar alguém e essa pessoa ser grata comigo e então me agradecer e fazer uma coisa, ok? Isso não está mal. Onde que está mal? O que está mal é no nosso coração, sim? Por quê? Porque a pergunta é, por que eu faço o que estou a fazer? Sim. Qual é a minha motivação? O que me move a fazer isso? E olha o que Jesus vai falar aqui, e é forte. Ele diz, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Ou seja, por que eles ajudavam aqueles que estavam necessitados? Sim? Qual era o propósito, qual era a motivação deles? Era simplesmente ser reconhecidos. Era simplesmente ser visto por outros, não é? Receber o aplauso, compartilhar os vídeos e receber like, não é? Uma coisa que nós conhecemos muito hoje em dia. Mas Jesus chama essas pessoas, esse tipo de pessoas, de hipócritas, sim? E isso é uma palavra forte para nosso tempo, é uma palavra forte. E nós precisamos lembrar de onde que sai a palavra hipócrita. A palavra hipócritas é uma palavra grega e os gregos chamavam de hipócritas aos atores, sim? Por quê? Porque os atores sempre estão a representar um rol, um papel a um personagem que não são eles mesmos, que não são eles próprios. Então, eles estão, por exemplo, a interpretar uma peça de teatro, e nessa peça de teatro a pessoa tem que ser alegre e estar todo o tempo alegre, mas o ator em si mesmo, ele próprio, não é assim, mas ele está a representar alguém. Então, o que Jesus está a falar aqui é, quando nós fazemos isso para ser visto pelos outros, nós estamos a representar um papel, a aparecer como bons. E isso não é correto. E isso não é bom, porque eu sou à procura de buscar somente ser reconhecido. Sim? E Jesus até vai falar, então, já receberam a recompensa. Já receberam a recompensa. Só que os filhos de Deus, só que os verdadeiros crentes, sim, aqueles que praticam a verdadeira religião, não podem fazer isso, buscando ser aplaudidos, buscando ser reconhecidos, não é? Já aconteceu muitas vezes quando nas igrejas se fazem coisas e o pessoal fica zangado quando o pastor, e eu com a minha memória terrível, não é? E não reconheço aquilo que está sendo feito. É terrível, não é? Porque, no final, nós não estamos a fazer para Deus, nós estamos a fazer para que os outros nos vejam e os outros vejam quão grande é Carlos, quão grande é, quão bom crente, não é? E é mentira, é uma atuação. Eu estou a representar um papel que eu não sou. Muitas vezes, talvez, também, outro perigo é que eu possa fazer as coisas que eu faço, não é? Talvez não buscando o reconhecimento público, o reconhecimento dos outros. Mas eu acho que aquilo que eu estou a fazê-lo porque eu sou bom, sim? Então, eu próprio sou a bater as costas aqui, não é? Falar, uau, Carlos, tu sim que eres bom, sim? Tu sim que eres
especial naquilo que tu estás a fazer. Por isso que Jesus vai falar mais para frente, quando ele diz, não saiba à tua esquerda o que faça à tua direita, mas nós vamos chegar lá para falar. Então, Jesus diz, não sejam, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, sim, no local de culto, interessante, onde eles iam a estudar a Bíblia, nas ruas, para ser vistos, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa, sim? Já está. Essas pessoas, e se eu faço isso, eu já não vou receber nada de Deus, porque eu só fiz para receber isso e já recebi a minha recompensa. Então, eu tenho que examinar o meu coração, eu preciso examinar o meu coração e tentar perceber por que eu faço o que faço. Eu estou a fazer para agradar a mim próprio, para agradar o meu ego, não é? E eu sentir-me, uau, aquele grande homem. Eu estou a fazer isso para que os outros reconheçam o Carlos que é. Se Carlos que é, como falam os brasileiros, o Carlos que é o cara, não é? O Carlos que é o bom, não é? Aquele que, ele que é boa pessoa. Ou eu estou a fazer as coisas que faço, não é? Ajudar aqueles que estão em necessidade, porque realmente eu tento agradar a Deus. E olha o que diz Jesus aqui. Tu, porém, olha, uma grande diferença. Não sejas, ou não faças como os outros. Tu, porém, tu, discípulo, tu, crente, tu que acreditas em Deus, tu, porém, ao dares a esmola, ou seja, tu tens que dar a esmola, sim? Ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Uau, né? Interessante. Ou seja, nós temos que ajudar, sim, mas de uma maneira quase como que nem eu mesmo leve um registro daquilo que estou a fazer. Isso é terrível, não é? No sentido que nós lutamos, nós precisamos reconhecer, nós temos problemas com a questão de levar uma lista das coisas boas que eu faço. Porque lá no fundo eu tenho uma ideia, não é? Eu sei que sou pecador, eu sei que sou fraco, eu sei que eu tenho muitas coisas que precisam ser arranjadas na minha vida, não é? Mas se Deus reclama, eu vou tirar a minha lista, sim, o meu caderno, a minha lista, eu vou falar, mas Deus, olha tudo o bem que eu fiz, sim? Então, no último caso, o que eu estou a fazer é tentar manipular Deus com as coisas boas que eu estou a fazer. Quando, na realidade, não é isso que um filho de Deus tem que fazer. Sim? Eu tenho que ajudar porque eu fui ajudado por Deus primeiro, e eu sou ajudado por Deus sempre. Sempre o filho de Deus tem um prato para comer, e se não tem, alguém vai dar, não é? Então eu preciso lembrar, Deus cuida de mim, e eu preciso cuidar dos outros também. Faz parte do meu culto a Deus, faz parte do meu relacionamento com Deus. E o único olho que naquilo que eu sou interessado, o único olhar que é importante para mim é o olhar de Deus. Porque Ele me conhece, sim? E Ele sabe o que eu sou a fazer. E eu quero agradar a meu Deus. Então, quando eu vou ajudar aos outros, eu não preciso ser reconhecido. Eu não preciso colocar nas redes sociais aquilo que eu estou a fazer. Estou a ser muito mal. Mas para ser reconhecido, não é? Uau, que bom. Não é necessário, sim? Se a pessoa que recebe quer fazer isso, ok, ótimo. Mas eu não preciso fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Por quê? Porque o meu objetivo, o meu propósito, a minha motivação na vida é agradar a Deus. É que Deus seja glorificado através da minha vida. Sim? Que Deus seja conhecido através daquilo que eu faço. Então, Jesus fala, tu, quando fazes isso, quando tu ajudas, quando tu tens misericórdia,
dos outros, sim? Não ligues para isso, sim? Esquece rápido, não leves uma lista, não leves ali uma contabilidade daquilo que tu estás a fazer para ajudar aos outros. Por quê? Porque o teu pai, ele vê o que tu estás a fazer. Ele vê o que tu estás a fazer. E isso é a única coisa que nos tem que importar. A única coisa que eu preciso é ser reconhecido por Deus. Mas o texto bíblico não para por ali. É interessante como Jesus vai encerrar essa parte. Sim? Para que a tua esmola fique em secreto e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Certamente nós não fazemos as coisas para que Deus nos recompense, não é? Certamente a nossa motivação não é entrar em um negócio com Deus. Olha, eu vou fazer isso e Deus, tu me fazes isso, aquilo. Mas quando a minha motivação é realmente agradar a Deus, a Bíblia fala que Deus vai recompensar. E é um texto bíblico que é um comentário espetacular disso aqui que está a falar Jesus. Está em Mateus, capítulo 25, sim? A partir do versículo 31. Eu quero ler com vocês, para que vocês vejam como que Jesus vai simplificar e como que esse texto explica aquilo que nós estamos a ler. Mateus 25, versículo 31, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. Está a falar da segunda vinda, quando Jesus volte a buscar o seu povo, não é? E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Interessante. Os benditos do Pai estão ali não pelas obras que eles fizeram. Isso é um detalhe que nós temos que lembrar. Eles estão ali porque foi preparado um lugar para eles desde antes da fundação do mundo, sim? E porque estava preparado um lugar para eles, é que eles chegaram a conhecer a Jesus Cristo. Mas Jesus continua falando, porque ele vai dar a razão. Porque tive fome e me diste de comer, tive sede e me diste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Uau! Tudo isso os crentes fizeram, tudo isso aqui os santos que Jesus estava a falar praticaram, sim? Então, imagina estar naquele momento, estar lá e que Jesus esteja a falar para ti e para outros irmãos isso. Então, o que tu vais fazer? Vai falar, que bom, Deus, que bom, obrigado por ter lembrado disso. Já pensava eu que ninguém reparou naquilo que eu fiz, naquilo que eu tanto esforço, não é? Realmente, mas obrigado, Senhor. Mas interessante é que a resposta dos justos não é isso. Sim? Olha o que os justos falam, olha o que os crentes falam. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos a visitar? Essa gente não estava a levar uma contabilidade daquilo que eles estão a fazer. Eles até esqueceram as coisas que fizeram, não é? E então, fala aqui o texto, o rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizesse a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Uau! Sim. Então, esse é o sentido daquilo que Jesus está a falar em Mateus capítulo 6, versículo 2 ao 4. Sim. Nós fazemos, tudo quanto fazemos para Deus. Seja que comamos ou bebamos, diz o apóstolo Paulo, nós fazemos para a glória de Deus.
Então, quando a próxima vez que tu tenhas a oportunidade de ajudar a quem esteja necessitado, nós estamos em um tempo difícil. Há muitas famílias que vão passar mal e estão a passar mal, e que nós precisamos abrir os olhos e ver onde que há necessidade e tentar fazer o possível, não é, para ajudar. Mas lembra, tens que examinar o teu coração, sim? Vê no teu coração, por que tu queres fazer isso? Somente para ser visto? Somente para receber uma medalha? Somente para ser aplaudido, não é? Se esse é o propósito, ok, mas não esperes receber nada de Deus. Mas se o teu desejo é glorificar a Deus, agradar a Deus, vai chegar um dia, sim? Porque há alguém que sim está a levar uma lista. Há alguém que sim está a levar uma contabilidade, e esse é Deus. E ele vai dar a recompensa a cada um conforme aquilo que fizeram. Sim. Uma ideia e uma imagem que eu tenho na minha cabeça, gente, e os irmãos das igrejas sabem, porque sempre estou a falar disso, uma imagem que eu tenho sempre, e daquele dia de estar na presença do Senhor, e quão bom vai ser estar com Deus. Eu já não preciso de nenhuma recompensa, não é? E se Deus, na sua misericórdia, na sua graça, Ele me quer dar alguma coroa, alguma recompensa, vai ser tão bom colocar essa coroa, colocar essa recompensa novamente nos seus pés. Porque não há maior recompensa para nós que estar na presença de Deus, que estar em intimidade com o nosso Deus. Então, examina o teu coração. Pensa naquilo. Tu tens que ajudar. Sim, tu tens que ajudar. É um mandato que nós temos. É uma ordem que nós temos que cumprir. Sim? Mas quando façamos isso, façamos do bom coração. Alegres, não tristes. Não tristes. Hoje em dia, nós precisamos olhar. Há muita gente a passar necessidade. Mas nós precisamos ajudar não pela necessidade, ou não pelo reconhecimento, mas porque isso é a vontade de Deus e nós queremos agradar a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por o privilégio que nós temos de poder estudá-la, de poder meditar e, Senhor, mergulhar nela. E obrigado porque tu nos mandas ser misericordiosos. Tu nos mandas ajudar aqueles que estão em necessidade, Senhor. Mas também, Senhor, tu nos mandas examinar os nossos corações. Avaliar se aquilo que estamos a fazê-lo com a motivação correta. Estamos a fazê-lo da maneira correta. E ajuda-nos, Senhor, a percebermos quando no nosso coração, Senhor, o orgulho ou o desejo do reconhecimento está a tomar conta. E que nós possamos, Senhor, reconhecer isso na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, porque é uma grande tentação. É uma grande tentação a buscar o reconhecimento dos outros ou até o próprio reconhecimento. Mas, Senhor, nós só queremos ser reconhecidos por Ti e nós só queremos ser recompensados por Ti, Deus. Obrigado pela Tua grande misericórdia, que enviaste o Teu Filho Jesus Cristo a morrer na cruz por nós, pecadores, que a única coisa que merecíamos era o inferno. Mas na Tua graça, Senhor, Tu nos permites viver para a Tua honra e para a Tua glória. Deus, obrigado. E ajuda-nos a viver conforme a Tua vontade. Oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por estar ali conosco. Obrigado pela companhia. E nós queremos convidar-te a que continues. Sim? Ainda temos este mês, pelo que o governo está a falar, que possivelmente vamos ter que fazer as coisas dessa maneira. Estamos a orar pelo governo para que Deus dê sabedoria, mas também estamos com muito desejo de poder voltar aos cultos públicos, não é? De poder estar juntos com os irmãos, mas vamos fazê-lo com cuidado e com muita responsabilidade.
Se tu queres nos acompanhar hoje à tarde, às 15 horas, vamos estar novamente estudando o livro de Romanos. Sim? Então, espero por cada um de vocês e que possamos estar juntos. Desfruta desse dia. Lembra que um dia que Deus deu e nós precisamos nos alegrar, porque a misericórdia e o amor do nosso Deus é tão grande. Deus vos abençoe.